Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, qualquer dia eu quero que você desenvolva aí no teu canal alguma coisa com imagem, porque eu sou fotógrafa, meu nome é Marli Seixas, eu sou fotógrafa e olha, modéstia à parte, eu sou considerada uma boa fotógrafa. Tem gente que me considera assim uma excelente profissional. E eu já fotografei coisas incríveis, inclusive eu tenho fotos para lá de misteriosas. Então eu gostaria que um dia você no seu canal desenvolvesse algo com imagem, porque o dia que assim você tiver esse canal propício, eu quero te mandar imagens de muitas fotografias que eu fiz ao longo da minha vida. Fotos que vão arrepiar os cabelos de muita gente que está ouvindo. Mas essa história que hoje eu vou contar como fotógrafa, olha, é das mais curiosas e interessantes. Eu até que exatamente naquele fim de semana queria ter ficado em casa, Paulinho. Sabe quando tá aquela preguiça, aquela vontade de ficar em casa? Eu liguei para uma pessoa que me ajudava, porque você sabe que a boa fotografia... Nesse mundo é o seguinte, Paulinho, ninguém faz nada sozinho. A verdade é essa. A gente, para fazer um trabalho bem feito, nós necessitamos sempre do auxílio de alguém. Então eu já disse a você que eu sou considerada, portanto, uma boa fotógrafa, mas eu confesso que apesar de todo o meu profissionalismo, sozinha, muitas vezes eu não chegava lá. Eu precisava sempre da ajuda daquele meu auxiliar, daquele meu assessor. E justo naquele fim de semana, ele pegou uma gripe, mas que gripe que ele pegou? Ele não tinha a menor condição, ele perdeu completamente a voz, uma febre altíssima, respirando com dificuldade, a gente temendo pneumonia, o tempo que não estava bom, o tempo chuvoso, hora esfriava, hora fazia calor, não dava para ele ir, de jeito nenhum. E quando eu soube que aquele meu inseparável auxiliar não podia ir comigo, olha, eu quase desisti, mas eu tinha a palavra. Além da palavra, eu também havia feito um pequeno contrato. Olha, até que pelo contrato eu confesso a você que eu abriria a mão. Mas a palavra para mim sempre foi muito importante. Então, acabei de descer as escadarias do prédio onde eu moro, carregando a minha mala. Aliás, as minhas malas. Eu levo todo o meu material de trabalho, até que para mim, roupa, eu sou bastante modesta nisso, mas o meu material não pode faltar, e eu levo bastante coisa. Não seria longa a viagem, ainda bem, né? Não seria longa a viagem, não. Um lugar até que perto. Mas eu estava hesitante, Paulinho, porque eu estava me arrependendo de ter aceitado aquele trabalho, sabe? Ainda mais diante da gripe do Alexandre, eu fiquei assim, sabe, bem desanimada. Tudo bem, mas previstos acontecem. A ideia era chegar até uma pequena cidade, a fim de eu registrar aquele casamento. Tinha sido contratado para um casamento.
tudo correndo bem, quer dizer, tudo dando certinho. 2 dias depois eu já estaria de volta. Então liguei o meu carro, coloquei a minha bagagem no carro. Tem coisas do meu material de trabalho que eu faço questão de levar comigo ali na frente, sabe? É um carinho tão grande que eu tenho que eu levo ali comigo. E peguei a estrada rumo ao sul das Minas Gerais. E lá fui eu. Estranhamente eu não queria ir. Gozado, né? Eu amo trabalhar, tá? Eu não sou nenhuma preguiçosa não, viu, Paulinho? Eu amo trabalhar e especialmente amo aquilo que eu faço. Nossa, essa coisa de fotografia é a paixão da minha vida. Quantas e quantas vezes eu fico fazendo fotografia sem ganhar um tostão. Por isso que eu tenho uma coletânea de imagens espetacular. Meu desejo, naquele fim de semana, seria ficar em casa com os meus livros, com os meus filmes, aquele meu pijama de flanela, ainda mais que eu disse que o tempo estava chuvoso, frio. Sabe, eu queria ficar em casa. As frustrações e sombras causadas pelo fim de um relacionamento de 10 anos, tem isso que pesava. Eu me relacionava com um rapaz e o nome dele Wesley. Nós estávamos juntos havia 10 anos já. 10 anos de relacionamento. E de repente acabou. Então eu na verdade, eu ainda carregava essa frustração toda, esse peso todo. Mas aí, eu me lembrei da minha conta bancária, baixíssima por sinal. A minha conta bancária não estava propícia e eu não podia recusar a quantia que me foi oferecida para trabalhar naquele casamento. Esse era o incentivo. As famílias dos noivos fizeram questão e queriam, de acordo com eles, aí não é minha opinião não, queriam a melhor fotógrafa de eventos. Olha, modéstia à parte, claro, né? Modéstia à parte. Eu dava conta do recado. Não que eu fosse a melhor, longe disso, mas eu era uma boa profissional. Olha, eles nem reclamaram quanto eu cobrei. Eu até cobrei um pouquinho a mais, porque eu já não queria mesmo sair, sabe? Desde as tratativas. Cobrei até um pouquinho a mais. Aleguei a distância, as estradas mal conservadas, o risco do automóvel quebrar, enfim, aquelas desculpas todas que um profissional sabe dar também nessa hora. Mas o jeito era encarar. Então me enchi de coragem e eu teria que ir rumo ao sul de Minas Gerais. Mas o meu auxiliar Alexandre, ele era tão importante para mim, coitado, não podia ir. Ainda fiz uma última ligação para ver se eu tinha melhorado, quem sabe, né? Porque gripe é assim, chega com tudo, de repente o cara toma um remedinho melhor, um chá, sei lá. Não, ele não tinha melhorado, ele estava pior. A febre tinha aumentado mais, muita tosse, dores nas costas e fiquei com medo. Então, eu teria que partir. Nos meus planos, eu não gastaria assim mais do que 5 horas de viagem. Mas a certa altura, você sabe como é que é essa coisa agora, a gente vai entrando por rumos e caminhos diferentes. Tem uma ajuda agora que vem de um tal de GPS. Antigamente não existia isso, né? Mas agora existe. Então esse GPS, propósito dele é fazer com que o caminho se torne menor, menos trânsito, menos tempo gasto. O GPS me fez enveredar por uns rumos diferentes do previsto por mim anteriormente. Isso me deixou um pouquinho cismada. Pensei comigo, falei, puxa vida, se não fosse essa tecnologia, eu teria feito aquele caminho mais tranquilo, que eu conheço, né? Uma coisa é você viajar por caminhos conhecidos, não é mesmo? Você que está acompanhando a minha história, não é isso? Quando você vai viajar e o caminho lhe é conhecido, você vai com mais segurança. Mas você segue o GPS, não segue o GPS, já levei bronca por isso, porque às vezes eu ligo o GPS e não sigo. Então ou liga ou não liga, tem que seguir o GPS. E eu fui incutindo isso na mente. Grande coisa essa tecnologia. Talvez uma bússola tivesse até me ajudado mais. O GPS me julgou por um caminho completamente diferente, dizendo que eu ia chegar em menos tempo. Por quê? Não me pergunte. Mas o GPS me garantiu que o tempo seria menor. O tempo gasto na viagem seria menor. Menor, na verdade, foi um dia, porque escureceu antes do esperado, Paulinho. Sinceramente, eu já não gostava de dirigir à noite.
Não, nunca gostei. Meu negócio é durante o dia, sabe? Você sabe, eu sou fotógrafa. Luz. Luz pra mim é tudo. De repente, o GPS que foi me jogando por uns caminhos diferentes. A noite que cai. Quando eu olho à minha frente, acaba o asfalto da estrada onde eu estava. Acabou o asfalto. E lá vem uma estrada de terra batida. Não é possível. Sabe, eu nessa hora, quase que eu parei o carro e fiz o caminho de volta. Que esse GPS está pensando que ele é? Puxa, eu conheço a estrada, eu deixei a boa estrada, ele me fez entrar por essas veredas. Agora, uma estrada que não tem mais asfalto daqui para frente, ladeada por mata fechada. Para piorar, a lua cheia que iria iluminar a noite daquela sexta-feira também estava envolta por nuvens pesadas. Como eu disse, o tempo estava chuvoso. O único clarão era o clarão dos relâmpagos que cortavam o céu e, de repente, seguido de trovões assustadores. Logo, a chuva caiu pesada no para-brisa. Meu Deus, olha onde esse tal de GPS me jogou. Numa estrada erma, esse temporal. Agora essa estrada de terra batida. Me sentia sufocada porque eu fechei totalmente a janela do carro. Mas o vento frio lá de fora parecia assobiar no meu ouvido, me causando arrepios. À minha frente, apenas um solitário caminho sem asfalto. Me desesperar nessa hora também não ia adiantar nada. Mas eu confesso que meus nervos estavam à flor da pele. À medida em que eu ia avançando, a serração ia envolvendo o automóvel, tirando totalmente a minha visibilidade. Eu olhei, ai meu Deus do céu, eu olhei para os ponteiros do tanque de combustível. Será que tem gasolina? Ufa, graças a Deus pelo menos isso. Graças a Deus, eu havia me lembrado de abastecer na última cidade que havia passado. Ainda bem, gasolina tem. Eu nunca havia me sentido tão sem rumo e tão perdida na minha vida como nesse dia. No meio da noite, dirigindo numa estrada coberta de lama, debaixo de uma tempestade, chuva, relâmpago, clarão do relâmpago, trovões. Para piorar, o maldito do meu celular continuava totalmente sem sinal. Que sinal que haveria ali? Nada. Mesmo impedida pela neblina, eu adivinhava as ribanceiras, porque eu via árvores e morros na claridade dos raios. Era o que me guiava, na verdade. Há tempos eu não rezava, mas a angústia causada pelos trovões automaticamente me fez recitar antigos cânticos. Ave, Ave, Ave Maria, e Ave Maria, e Pai Nosso, e Ave Maria, e cantigas. Os anjos, todos os anjos, todos os anjos, louvemos a Deus para sempre, amém. Sabe o que eu sabia de cântico religioso, o que eu tinha aprendido de oração com a minha avó, com meu avô, eu fui recitando tudo. Segundo meus avós, era o único recurso para abrandar tempestade e vento. Santa Bárbara, São Jerônimo, eu havia pedido por esse casal de santos. Eu sabia que pedir por eles valia muito a pena. Santa Bárbara, São Jerônimo. Em dado momento, eu pensei que minhas vistas me pregaram uma peça, porque eu vi uma placa apontando para um desvio no qual estava escrito: Hotel Garça Branca a 1 quilômetro. Hotel Garça Branca a 1 quilômetro. Senti que minhas preces poderiam ter sido atendidas. Eu não tinha outra opção. Mesmo que eu quisesse qualquer outra coisa, Hotel Garça Branca a 1 quilômetro. Tá muito pertinho, é a minha saída. Eu não posso continuar nessa estrada erma, nessa escuridão, sem enxergar absolutamente nada, com esses trovões, com esses relâmpagos. Hotel Garça Branca a 1 quilômetro. Eu não tenho outra opção.
precisava de um abrigo para poder passar a noite e me livrar da escuridão e da chuva. Então, eu fui agora com mais cuidado, com o máximo do cuidado. E aí, na direção que indicava a placa, eu entrei à direita. O temporal gozado. A hora que eu entrei ali, o temporal diminuiu, cessou. O mato sombrio, o vento sibilante, o canto das aves de mau agouro, as aves noturnas, desapareceram como que por encanto. Parou a tempestade. Relâmpago. Eles pararam, os relâmpagos. Os trovões pararam. Notei que a estrada era margeada por belas palmeiras. De um lado ipês, do outro palmeiras. Avistei no alto assim da colina uma grande construção toda iluminada. E tudo de repente foi se tornando mais nítido, mais claro, luzes pelo percurso, luzes, a neblina densa e o vento forte deram lugar a uma brisa fria, porém branda, sossegada, tranquila. No final da Alameda, olha o Hotel Garça Branca. Mesmo sob o efeito dos sustos recentes, ainda me questionei interiormente como é que um lugar inóspito feito aquele comportava tamanho empreendimento. Caramba, que hotel é grande. O tal do Garça Branca, o Hotel Garça Branca é um belo hotel, é um grande... Nossa, mas estranhei um hotel daquele tamanho, no meio do mato. Mas naquela hora, isso não vinha ao caso, eu estava dando graças a Deus. Eu precisava respirar, beber algo, me acalmar. Estacionei no lugar indicado através de aceno por um jovem uniformizado, que se retirou em seguida. O jovem indicou-me o lugar que eu deveria parar. Então eu desci do carro ainda sentindo as pernas bambas, as mãos trêmulas, o medo que eu tinha passado. O sereno caía sobre as roseiras de um canteiro, deixando as flores salpicadas de gotas douradas sob a luz. O ruído de uma fonte luminosa no hotel. Tinha uma fonte luminosa, o aroma agradável de jasmins, alfazema. Aquilo me acalmou, sabe? Nossa, aquilo me tranquilizou, me acalmou. Comecei a respirar de uma maneira mais gostosa. Era quase primavera, finalzinho de agosto, chegando setembro, a noite fria. Peguei a minha bagagem lá do carro. Eu peguei apenas a maleta principal. Aquela maleta principal minha, com algumas roupas, a bolsa. Olhei para os lados procurando alguém que pudesse me dar informações e comecei a caminhar em direção à entrada do hotel Garça Branca. De repente ouvi o som de passos, parei, o coração acelerou. Percebi uma presença, mas eu não consegui ver nada. Então nessa hora, uma mão quente pousou sobre o meu ombro descoberto e eu a senti um arrepio que percorreu todo o meu corpo. Aquele toque em minha pele, ele foi tão intenso, como se vestígios de um passado desconhecido se desvendassem através dos tempos e se acomodassem no interior da minha alma. Em seguida, algo extremamente macio e aconchegante deslizou sobre as minhas costas. Era um chale de seda. Um chale de seda. Nesse instante, eu ouvi uma voz masculina. Bonsoir, mademoiselle. Bienvenue. Era um homem alto, um homem de meia idade. Tinha cabelos escuros. O homem, ligeiramente grisalho, usava um elegante terno preto. Tinha um olhar intenso e profundo. E a presença daquele homem era capaz de intimidar, mas ao mesmo tempo derramar uma sensação de paz e de segurança. Ele pegou a mala com a mão e com a outra segurou meu braço. Nessa hora eu pensei em dizer para ele que eu conseguia caminhar sozinha, mas a sensação de calor emanada de sua mão era tão reconfortante que me fez calar e apenas sentir. Em silêncio, subimos as escadas e nos aproximamos da porta de madeira que se abriu lentamente. Foi quando eu ouvi o som de lenha se queimando na lareira localizada em um canto da sala
bem decorada e bem espaçosa. Aquele cavalheiro parecia ter saído dos meus livros antigos. Me fez uma reverência, deu ordens ao rapaz de uniforme para levar minha bagagem, e uma moça magra e de olhos arregalados se encarregou de me levar aos meus aposentos. Nossa, quando eu cheguei no quarto, a decoração era luxuosa. Meu Deus, que quarto é esse? Eu não tinha escutado falar desse hotel. Garça branca, decoração luxuosa, e em tudo assim tinha o símbolo da garça branca. Nos lençóis, nas toalhas, a moça foi me mostrando, e ali dentro daquele quarto reinava uma atmosfera quase irreal, tanto nas cores dos lençóis, como nos bordados das toalhas, a garça branca bem bordada, nas rosas que decoravam a mesa, cada rosa linda. Tudo parecia de um outro tempo, de um outro lugar. Aquela garça branca, em todo lugar que eu olhava, tinha o símbolo, mas sempre bordada. Mentalmente eu saudei o bom gosto do decorador, que realmente caprichou. A moça, que era a camareira, não disse palavra, dirigiu-me apenas um ligeiro sorriso de cumprimento ao sair do quarto, e aquele sorriso foi o mesmo que dizer: fique à vontade. Averiguei o local e logo percebi que uma das portas levava a um ambiente onde havia armários decorados com vitrais floridos, e sempre nos vitrais o símbolo da garça, a garça branca, que era o nome do hotel. Velas perfumadas, essências variadas diversas e um roupão. Esse roupão, ele era branco, bordado, no mesmo padrão das toalhas, e lógico, havia uma parte azul para que sobre aquele azul fosse bordada a garça branca. A grande banheira, com diversas torneiras douradas, era tudo que eu precisava. Após aquele susto que eu levei na estrada, eu derramei alguns sais perfumados na água quente. Me despi, não apenas das roupas, mas de todos os sustos daquele dia, e mergulhei naquele mar de paz por um tempo infinito, enquanto lá fora a chuva e o vento retornaram insistentes. Começou de novo a tempestade lá fora, mas lá dentro a paz. Detalhe, essa banheira não era a banheira moderna, não, era aquela banheira comprida que tem aqueles pés. Não é a banheira que fica assentada, chumbada numa parede, não. É uma banheira especial com os pés, daquelas banheiras coloniais antigas. Entrei na banheira, daquela água gostosa. Dali a pouquinho eu secava os cabelos quando eu ouvi do outro lado da porta uma voz suave avisando: Mademoiselle, o jantar está servido. Num sotaque assim francês mesmo. Mademoiselle, o jantar está servido. A pessoa só não falou tudo em francês porque tinha certeza que eu não iria entender. Usando o meu vestido vermelho de festa, que aliás eu estava levando para o casamento, mas eu vi que o ambiente do hotel era tão chique. Falei, não, vou ter que usar o vestido vermelho do casamento aqui agora. Esse hotel é demais. Garça branca. Peguei meu vestido vermelho de festa, o coloquei, desci os degraus e fui saudada pelo mesmo homem de terno preto que havia me recepcionado quando eu cheguei. Me olhou minuciosamente e eu percebi naqueles olhos algo mais do que a simples delicadeza de um anfitrião. Conduziu-me até a mesa no centro de sala. Afastou a cadeira e depois sentou-se também. Estranhei que... Cadê os outros hóspedes? Estranhei a falta dos outros hóspedes para o jantar, mas não me preocupei muito, talvez fosse baixa temporada. Com certeza era. O ambiente era típico, mas maravilhosamente aconchegante. Com muita fome, nossa, eu estava com uma fome. Experimentei cada um dos pratos servidos ali. Guardo na memória o sabor de cada iguaria saboreada naquela noite. Quando me serviram aquela codorna à candomblé. Era isso, codorna à candomblé. Que delícia. Terminada a refeição, o cavalheiro convidou-me para uma outra sala. Segurou a minha mão, eu senti uma agradável e demorada pressão. Ofereceu-me uma poltrona de fronte à lareira acesa.
ele demorava o olhar nas chamas, fiz o mesmo. E assim permanecemos por algum tempo, olhando o crepitar das brasas. Após alguns minutos, a conversa fluiu como se fôssemos antigos conhecidos, com muitos gostos em comum. Soube então, é lógico, ele tinha vindo da França, lógico. Só poderia ter vindo da França. Com aquele francês perfeito, pena que eu não entendia, mas ele viera da França há alguns anos e se encontrava naquele lugar, mas segredou-me, com bom humor, ainda faltar algo para que fosse realmente feliz. Me falta, senhorita, mademoiselle, me falta algo para que seja realmente feliz, totalmente feliz. Falta-me algo. Pela manhã, eu despertei ao som dos pássaros. Abri a janela, me deparando com uma visão incrível. A chuva dera lugar ao sol que dourava todo o lago de Furnas. Na noite anterior eu não havia reparado a beleza daquele lugar, cercado de pura natureza. Mas agora, com calma, eu pude apreciar cada detalhe e me encantar com tudo ali. Me arrumei e desci para o café, me esforçando para não me esquecer que eu ainda tinha muito trabalho. Eu ainda tinha que ir para o casamento. Eu estava indo para o meu trabalho a caminho dele e eu não poderia me atrasar. Com certeza, o dono do hotel me daria as informações necessárias para que eu pudesse seguir a viagem. Eu não ia mais seguir aquele GPS. Após o jejum, o homem de terno preto, francês, ele me levou até o carro. Entre risos, devido ao assunto que nunca acabava, combinamos continuar a conversa quando eu retornasse ao hotel. No banco do meu carro encontrei meu celular, agora com sinal. Caramba, puxa vida, o sinal do celular voltou, que bom. Verifiquei que o GPS estava funcionando e me apontava o destino. Na despedida, senti a mão daquele senhor no meu rosto e o seu olhar fixo nos meus olhos. Não consegui me desviar enquanto ele analisava minha expressão de espanto. Aí ele se aproximou lentamente e roçou os lábios dele nos meus lábios, dizendo em forma de sussurro: Mon chéri, je suis content que tu venu. Eu, mal traduzindo, entendi que ele quis dizer o seguinte, que ele estava muito feliz porque eu tinha vindo. Foi o que eu entendi, que havia longo tempo que nós não nos víamos. E ele estava muito feliz pela minha visita. Eu acabei respondendo para ser gentil e educada que eu também estava feliz, muito feliz de tê-lo encontrado. Para mim era a primeira vez. Ele me olhava suavemente ainda, investigando meu semblante, até que eu fechei os olhos para melhor sentir sua respiração quente sobre o meu rosto. Foi aí que ele me beijou. Mas foi um beijo tão intenso que o mundo ao redor pareceu se dissipar. Eu queria ficar presa para sempre naqueles braços que me enlaçavam. Eu correspondi ao beijo e a única coisa que importava no mundo era a sensação do bem-estar que aquilo me causava. Como eu gostaria de atender ao seu pedido e ficar mais, muito mais, quem sabe a vida inteira. Mas aos poucos me afastei, mas minhas mãos custaram a se desvencilhar das dele. Tudo o que havia acontecido nas últimas 12 horas parecia incrível e, quem sabe, inesquecível. Tudo reportava algo surreal, onírico e indescritivelmente mágico. O que era aquilo que eu estava vivendo? Entrei no carro, dei um último aceno para o senhor, que sorriu com os lábios e com os olhos. Toquei o carro e a viagem dali para frente foi tranquila. Cheguei finalmente à cidade do casamento. E o casamento foi lindo, eu cheguei a tempo. Foi um trabalho dos melhores que eu já fiz. Um trabalho muito inspirado, o que eu recebi de elogios. E eu que já tinha cobrado um preço
um pouquinho mais salgado do que normalmente eu cobrava, ainda ganhei um presente, sabe? Os noivos ficaram tão felizes com o resultado do trabalho que ainda fizeram questão de me presentear. Me deram um presente. Eu estava ansiosa, porque eu não suportava mais a saudade que eu estava do Hotel Garça Branca. Meu Deus, eu estava ansiosa para que na volta eu passasse por lá. Ainda mais que eu estava tão satisfeita com o resultado do trabalho. Eu estava tão contente com tudo. Então, o que eu faço? Eu vou dispensar aquele meu caminho, aquele velho caminho conhecido. Eu vou voltar pela mesma estrada. Havia em mim uma curiosidade, um desejo imenso. Eu precisava saber cada detalhe da vida daquele homem, daquele francês. Por que ele era tão solidário comigo? Eu precisava saber daquele olhar que parecia conhecer a minha alma. Eu queria entender o motivo de que eu não desejava mais sair do seu lado. Eu precisava saber o que estava acontecendo comigo, que hotel era aquele com o qual fiquei maravilhada. E por mim eu teria ficado lá o resto da minha vida. Eu vou voltar pela mesma estrada. Foi o que eu fiz. Pouco antes da ponte, eu abri a janela procurando pela placa indicando-me o hotel Garça Branca. Comecei a procurar Garça Branca. Mesmo com toda a claridade do dia, havia sol, havia muita luz, tal qual gosta o fotógrafo. Mas cadê a placa? Não tem placa. Não, era aqui. Passava a ponte, terminava a ponte, vinha a placa. Cadê a placa? Apenas mato? Mato e o silêncio tomando conta do lugar? Não, eu confundi, não é possível. Cheguei à conclusão de que eu tinha me confundido. E aí, como havia um rio, aquela ponte passava sobre um rio, no que eu olho eu vejo pescadores. Os pescadores estavam lá pescando, estavam próximos a uma canoa. Então eu consegui chegar com o carro próximo e fiquei mais ou menos a uns 30 metros. Moço, pescador! Ô moço! Moço, pescador! Até que um deles me ouviu, me atendeu. E até de uma maneira gentil, porque havia um trecho de mato, ele sabia o caminho por onde passar. Ele veio até onde eu estava, parou de pescar e veio me atender. Era um senhor, esse pescador, um senhor de mais ou menos uns 70 anos. Era um senhor. Oi, desculpa, perdão de ter chamado o senhor, mas é que eu queria chegar aqui no hotel Garça Branca. Eu tive no hotel Garça Branca agora tive, mas não tô, só acredito que eu não estou achando mais o hotel. Esse senhor me olhou espantado quando eu falei que eu tinha ficado no hotel. Você ficou aonde? No hotel aqui, o Garça Branca. Ele deu um riso meio irônico, o senhor de 70 anos, cabelo grisalho, a barba branca por fazer, e ele me falou: se você passar de volta aqui na ponte e subir um pouquinho ali, chegando mais no alto da colina, você vai avistar. Ah, é? Se eu voltar na ponte, subo um pouquinho da colina do alto, eu vou avistar? Você vai avistar. Foi o que ele me disse, esse senhor, com um sorriso meio irônico. Então eu fiz exatamente o que ele mandou que eu fizesse. Ele ficou olhando e ainda com aquele sorriso irônico nos lábios. Eu toquei, passei de novo por sobre a ponte, comecei a subir a colina e olhando atenta para ver se eu o avistava. E não é que lá de cima, no alto da colina, eu avistei as ruínas da construção de um hotel? Não é possível. Mas só as ruínas, pedaços de paredes assim construídas. Lá de cima eu consegui ter essa visão. As ruínas da construção de um hotel. Os moradores daquela região, porque eu falei, não, eu não posso ir embora sem que eu saiba, na verdade, o que está se passando. Preciso saber, entender o que está acontecendo. Eu fui até as casas dos moradores ali da região. Gente, por favor, Hotel Garça Branca,
As pessoas me olhavam assim, abismadas. Sim, Hotel Garça Branca. Seria construído ali, ó. Aí apontavam para as ruínas. Mas não foi construído? Os moradores me explicaram. Meados da década de 70, ali começou a construção do hotel que teria o nome de Garça Branca. De acordo com os moradores, os mais antigos, esse hotel teria dezenas de quartos, suítes, além de piscina, restaurante, tudo que um bom e grande hotel pode oferecer. Até um teleférico era plano de ser construído porque ele ficava bem no alto, e esse teleférico levaria os hóspedes da montanha até o hotel e outro do hotel até as margens do Lago de Furnas. Uma construção igual naquele lugar jamais existiria. Mas eu não conseguia acreditar que tudo tivesse sido apenas ilusão. As informações dos moradores, aí dos pescadores, porque eu voltei lá nos pescadores. Falei, mas não é possível, eu fiquei abismada. Eu havia estado a coisa de 36 horas, eu havia estado naquele hotel, eu havia me hospedado no hotel, eu havia conhecido o senhor francês, mais do que conhecido, eu havia recebido um beijo do senhor francês. Então eu decidi que aquela gente não ia me convencer, não é possível. Eu tentei ser racional e crer que naquela noite chuvosa eu era uma mulher sozinha, amedrontada, mas eu não queria acreditar ter sido apenas uma imaginação da minha parte. Tudo fora tão real. Eu passei uma noite lá. Como é possível? Ao caminhar até o local, porque moradores me levaram lá na hora, eu fiquei tão interessada. E eu sou fotógrafa e eu queria fotografar aquilo. As ruínas, né? As paredes. Eu expliquei que eu era fotógrafa. E aí uma senhora e um garoto, o rapaz tinha mais ou menos uns 17 anos, me levaram até lá. Então eu fui até o local onde houve aquele projeto do Hotel Garça Branca. Fomos até lá. E eu percebi o cenário de abandono. Havia buracos no chão, esses buracos antes cobertos por flores. As paredes pintadas de branco estavam agora depredadas. Parecia que tudo aquilo desabaria a qualquer momento. Atordoada, eu não conseguia raciocinar. Senti um profundo vazio na alma, apesar de misteriosamente ainda reconhecer aquele perfume que havia no ar. O toque do vento na pele trazia a estranha sensação, parecendo afirmar que tudo fora verdade. Respirei fundo, tentando caminhar de volta até o carro. Me despedi daquelas pessoas, fotografei tudo, me despedi Agora, é verdade, peraí, se eu vivi tudo isso, sendo a fotógrafa que sou, a profissional que sou, por que eu não fotografei o hotel? Foi uma pergunta que eu me fiz imediatamente, porque as ruínas agora estavam tudo fotografado, tudo registrado pelas minhas câmeras, pelas minhas máquinas. Mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso quando lá eu estive hospedado, se tudo me era tão diferente? Por que sequer eu nem levei a mala do meu material, eu levei apenas a mala com a minha roupa. Eu não faço isso. A mala que eu primeiro tiro do carro é justamente a do meu equipamento, porque eu sempre sei que pode de repente pintar um trabalho de última hora. Mas por que eu não fotografei? Essa questão me fez duvidar de tudo que eu tinha vivido e duvidar de mim mesma, porque eu não agiria assim. Por quê que eu não fotografei um hotel que era tão diferente? Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? O que houve? Foi real ou não foi real? Bom, agradeci as pessoas, me despedi. Aquele pescador, o primeiro que me deu a informação, foi simpático, esteve comigo até o último momento. Também se despediu de mim. Saí com imenso pesar e o coração partido de lá. Quando eu voltei para casa, joguei a bagagem num canto, caí na cama imaginando
que um sono profundo iria me libertar de todo aquele mal-estar. Os dias se arrastavam e eu, ainda sem ânimo para voltar à vida normal, me lembrei de desfazer a mala de viagem ainda abandonada no mesmo lugar. Entre as roupas, envolto em um xale de seda, o mesmo que me aqueceu na noite chuvosa, encontrei um envelope com os dizeres "Un peu de mémoire", um pedaço de memória. No retrato amarelado pelo tempo, havia um homem e uma mulher. As feições dela eram parecidas com as minhas. A diferença estava no corte dos cabelos e nas roupas do século passado. Quanto ao homem, era o cavalheiro do hotel, que sorria com um olhar carinhoso. No verso, as palavras que vão me acompanhar pela vida fora: um pedaço de memória. É impressionante. É muito impressionante. Aonde quer que eu esteja, eu conto essa história e as pessoas me explicam que eu estive em Sete Além. Eu ainda preciso estudar para entender o que isso realmente significa. Mas tudo me impressiona. Até hoje, eu me lembro de cada detalhe. Embora não entenda francês, eu ainda me lembro das traduções feitas por aquele homem. Por exemplo, uma que me marcou demais: "Minha querida, esperei tanto por você. Que bom que você veio. Gostaria que você ficasse mais." Essa, por exemplo, eu nunca vou esquecer. "Minha querida, esperei tanto por você. Que bom que você veio. Gostaria tanto que você ficasse mais." Eu daria minha vida para voltar àquele hotel. Eu só posso, se um dia quiser, voltar às ruínas dele.